Bom, e uma outra questão, o Código de Processo Civil, no artigo 244, diz que doente grave não pode ser intimado, a menos que haja prejuízo para o processo, que não é o caso de Bolsonaro. Mas a oficial de justiça entrou na UTI para intimá-lo, fazê-lo assinar. Bom, eu não sei se foi por causa disso. O fato é que depois disso ele apresentou pior. A pressão alta, os exames do fígado estão mostrando problemas, né, índices que não são compatíveis com a normalidade. Ele continua de jejum oral, tá na UTI, jejum oral. Ele recebe alimentação pela sonda nasogástrica, que também alivia os gases, né? Então, ele continua em situação grave, mas foi intimado de qualquer maneira e assinou a intimação. Talvez a intimação o tenha incomodado tanto que alterou a saúde para pior. Teve pressão alta, tem números no exame laboratorial hepático, ou seja, do fígado, preocupantes. Então, tudo isso pode influenciar no tratamento agora. Ele talvez permaneça mais um pouco na UTI. Ele ainda não se alimenta pela boca, ele está recebendo pela sonda nasogástrica, né? Mas com tudo isso o Alexandre de Moraes mandou intimar, né? Argumentando que se ele pode gravar mensagens, ele também pode se intimar. É o novo Brasil. Mais uma vez, o ministro Alexandre de Moraes desrespeita a lei e ofende a dignidade humana com a cumplicidade do Supremo Tribunal Federal. A legislação, como o Dr. Zé Eduardo trouxe, é clara. Código de Processo, artigo 244, inciso 4. Não se fará a citação de doente enquanto for grave o seu estado de saúde. Bom, então a questão aqui é simples. Será que o estado de saúde do senhor Jair Bolsonaro é grave? Vejamos. Idoso de 70 anos, que está internado em um leito de UTI, sendo alimentado por uma sonda nasogástrica, enquanto se recupera de uma cirurgia invasiva de 12 horas nas suas vísceras, em razão de problemas crônicos de saúde decorrentes de uma tentativa de assassinato a facadas. Olha, com todo respeito, Zé, na opinião de qualquer pessoa sensata, esse quadro evidencia que o paciente está doente e em estado grave, o que impossibilitaria a sua situação ou a sua intimação nos termos da lei. Mas além de vítima, de investigador, de acusador e de juiz do golpe de Estado imaginário, o senhor Alexandre de Moraes também reúne na sua pessoa mais uma atribuição nesse processo. Aparentemente, ele também é médico dos réus. Aliás, deve ser por isso que as pessoas chamam ele de doutor. O problema é que os diagnósticos médicos do doutor Alexandre de Moraes têm sido muito questionados. Vejam só essa manchete da CNN Brasil de novembro de 2023. Aspas. Suspeito do 8 de janeiro, morto na Papuda. Ficou 80 dias preso depois de procuradoria pedir a sua soltura. A assessoria do STF diz que o ministro Alexandre de Moraes não vai se manifestar. Diz a reportagem dessa emissora. Aspas. Em laudo médico anexado ao qual a CNN teve acesso, a defesa alegava risco de morte pela imunodepressão e infecções por causa de caso agravado de Covid. Mas, aparentemente, o doutor Alexandre de Moraes discordou dos seus colegas médicos. Ele preferiu contrariar a procuradoria e manter o suspeito preso, sem julgamento, até a sua anunciada morte, em decorrência, vejam só, de um mal súbito. Segue aqui a matéria desta CNN. Aspas. Fontes do Ministério Público avaliam a demora como gravíssima devido à privação de liberdade agravada pelas condições de saúde do acusado. Fecha aspas. Fecha aspas e vamos abrir um parênteses aqui. Toda a nossa solidariedade aos amigos, aos familiares do senhor Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, que teve a infelicidade de ser paciente do doutor Alexandre de Moraes. Pelo menos dessa vez, no caso do Bolsonaro, o médico do STF não tomou decisões fatais, apenas decisões ilegais e desumanas. O doutor Alexandre de Moraes assistiu a uma live do Bolsonaro e decidiu, com todo o seu vasto conhecimento em medicina, que o paciente Jair Bolsonaro, embora estivesse internado em uma UTI, em recuperação cirúrgica, sem poder se alimentar e com sondas pelo corpo, ele não estava em estado grave de saúde. Ah, não, imagina. E quem sou eu para divergir do esculápio do STF? Mas o boletim hospitalar de hoje contraria as conclusões do Dr. Moraes e do Dr. Zé Eduardo. Manchete aqui do site noticioso UOL. Aspas. Bolsonaro apresenta piora clínica e aumento da pressão, diz boletim médico. Ex-presidente está na UTI sem previsão de alta e tem recomendação para não receber visitas. Continua em jejum oral e com nutrição parental exclusiva, ou seja, por sondas. E esse último trecho me preocupa sobremaneira. Segue com a fisioterapia motora e as medidas de prevenção de trombose venosa. Olha, eu recomendo que a defesa do senhor Jair Bolsonaro não divulgue vídeos do ex-presidente respirando, muito menos se movimentando.
Se não é capaz do doutor Alexandre de Moraes, o médico do STF, determinar a sua condução coercitiva ou alguma outra arbitrariedade qualquer. E eu vou repetir a lei, para que não reste dúvidas. Código de Processo Civil, artigo 244, inciso 4. Não se fará a citação de doente enquanto grave o seu estado de saúde. Ou seja, Basília, além de desumana, a ordem de citar, de intimar o Bolsonaro na UTI é flagrantemente ilegal. Afinal, não é à toa que nós estamos debatendo isso. E esse abuso de poder só reforça a injustiça monstruosa desse processo e a necessidade urgente de anistia aos perseguidos políticos do 8 de janeiro. Depois de nós atestarmos a realidade evidente que é um senhor de 70 anos com problemas crônicos, graças a uma tentativa mal sucedida de assassinato, que acabou de passar por uma cirurgia de 12 horas nas suas vísceras, será que a gente precisa de mais algum atestado de que ele está em estado grave e, portanto, a lei exclui a possibilidade de citação? Zé, com toda a vênia, está sofismando. Por quê? Uma coisa é a autorização médica para que a pessoa seja visitada. Outra coisa completamente diferente, que quem decide não são os médicos, é a lei, é a legalidade da citação. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa, ela pode estar bem o suficiente para receber visitas no seu leito de UTI, mas não bem o suficiente para ser considerada em estado de boa saúde. Que é exatamente o caso do Bolsonaro. Ou seja, o que a lei diz é que o paciente em estado grave não pode ser citado nem intimado. A lei diz, não depende de autorização de médico, não depende de autorização da pessoa entrar ou não num leito de hospital. São conceitos completamente distintos e nesse sentido eu falo que isso não é um silogismo, isso não é uma conclusão lógica. Não é mesmo. Vamos lá, falando aqui sobre o estado de saúde do presidente. A gente tem os boletins. A gente tem o histórico recente. Isso é a mesma coisa que falar que o Papa não estava em estado grave de saúde na véspera, né, da sua morte, porque fez uma aparição pública. As pessoas, elas podem fazer esforços em situações em que elas não estão bem. Agora, ao contrário do que fez parecer, inclusive, a oficial de justiça, que disse, olha, essas informações já estão todas na mídia, a citação, a intimação, ela serve para que prazos processuais comecem a correr, Basília. Ou seja, vocês acham que uma pessoa que não está apta sequer a se alimentar pela própria boca pode começar a responder prazos processuais? É sério que a gente está debatendo isso? É desumano, é aviltante, ofende a dignidade. Não apenas a lei, Basília, a dignidade. Como uma pessoa que não consegue sequer se alimentar pode ser considerada fisicamente, psicologicamente apta para fazer frente ao Estado que o está perseguindo penalmente? E aqui eu não falo no aspecto pejorativo da palavra, mas simplesmente ele está sendo processado. Você acha que esse cara está em condição de montar a sua defesa com o seu advogado? É evidente que não. É de uma evidência solar. A nulidade aqui está posta. Pelo amor de Deus, se a gente não considerar que um senhor de 70 anos, se recuperando, se convalescendo de uma cirurgia, internado num UTI, está num estado grave, então a gente vai começar a discutir o quê? A cor da grama? Se a chuva é molhada? Pelo amor de Deus, a lei é claríssima. Se não fosse tão polêmico, a gente sequer estaria debatendo isso. Choca os olhos, machuca o coração ver um negócio desse, sabe? Então, isso não é um fato político, isso é uma violação a direitos humanos. Curtiu esse vídeo? Se você é patriota e quer se manter informado, já se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. A seguir, clique no card do vídeo para mais notícias.